Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Novo Mundo. Dei uma sumida, uma boa de uma sumida, mas agora eu estou de volta aqui. E por que eu sumi? Porque eu gravei vários outros podcasts, mas eu decidi que eu vou apagar todos os que eu gravei anteriormente e esse vai ser o próximo, depois do último que eu tinha gravado, que eu vou postar. Porque eu aprendi que eu não posso gravar e esperar para postar porque não vai rolar. Não rola, não funciona. E o podcast ele não vai, eu não consigo gravar o negócio e vou gravar hoje, vou postar quarta, porque daí eu já não lembro direito o que eu falei e quando eu for postar vai ficar, eu vou ter que colocar um título aleatório e eu não gosto, não sei porquê, mas é frescura. Frescura minha, viadagem minha, eu não gosto. Então eu decidi que eu vou gravar esse daqui e vou postar a partir desse. E o resto vai ficar um gap mesmo e foda-se. Vou deixar. Vou deixar em branco essa fase. Vai ficar uns meses aí sem. Meses? Não sei quanto tempo ficou, mas vai ficar um tempo sem. E eu vou voltar com esse daqui até porque senão eu fico não consigo gravar mais porque fica aquele negócio de aquela coisa que eu falei naquele podcast, sabe aquele que eu também não postei? Aí é chato pra cacete, então eu decidi que eu vou esquecer tudo e partir desse daqui, foda-se. E a partir de agora eu vou gravar e postar logo em seguida porque assim, foda-se. Se eu gravei às 2 da manhã, eu vou postar na internet às 3 da manhã. Se eu gravei 1 da tarde, eu vou postar às 2, porque senão não dá. Eu vou deixar, gravei agora, amanhã eu posto. E daí foda-se, morreu o podcast, eu não vou postar nunca. E também eu dei uma parada de postar porque eu dei uma desanimada. Dei uma desanimada, tava passando meio que uma. Tô passando ainda por uma mudança pessoal, íntima, bem íntima e bem pessoal. Acho que estou passando, eu estou passando e acaba que todos os podcasts que eu gravei de qualquer forma, eles saíram meio ruins, meio sem sentido, meio deslexos. Então vou esquecer tudo, vou continuar a partir de agora e vamos ver o que vai dar. Mas é isso. Eu estava refletindo bastante aqui, nem sei porque que eu vou falar desse assunto porque é o primeiro que me veio na mente agora. E esse é um desses podcasts que eu simplesmente senti que eu precisava gravar, mas eu não pensei muito no que eu iria gravar. Eu só decidi gravar e é isso. E o último podcast que eu tinha gravado, eu tinha falado sobre um personagem que tinha me marcado muito. E é, antes de eu entrar nesse assunto mais sério, eu vou falar de música um pouco e deixar o negócio um pouco mais leve. Eu tinha falado sobre esse personagem e eu pesquisei fui pesquisando na internet o nome desse personagem, daí eu encontrei. É uma espécie, é tipo uns AMV versão. Porque fizeram uma adaptação desse romance em forma de filme, desse livro que eu tinha falado no meu último podcast. E eles fizeram uma adaptação em forma de série. E aí e começaram a fazer uma espécie de uns AMV, pegava as cenas da série, só que assim, com uns cortes muito foda, uma edição que combinava com a música, e eu achei aquilo muito louco. Eu gostei das músicas. E aí eu acho que eu descobri o Kurt Cobain russo. Eu descobri o Kurt Cobain russo e que tá vivo ainda, tá lançando música. Ele tem álbum de 2018, 2019 e 2020. E é basicamente, o estilo de música é basicamente um hip hop, só que é russo. Então é um negócio 10 vezes mais louco do que um hip hop comum. E eu gostei, comecei a escutar um monte dessas músicas, porque eu não sei o que é que apesar de ser
Eu não sei o que que tem, que apesar de ser um hip hop, é russo. Então tem uma vibe diferente. Tem um negócio, é uma vibe um pouco mais triste. Combina mais com o meu estado de espírito, digamos assim. Eu não sou um cara que gosta de um negócio muito extrovertido, muito alegre. Ah, mas tem rap que também é. A maioria dos raps aqui também são tristes, não sei o que, mas é diferente. A grande verdade é que eu gosto de escutar a música para sentir ela e não para entender o que está sendo dito. Então eu gosto de escutar. Eu gosto de escutar. Quando eu era criança eu já ouvia música em inglês, não entendia nada de inglês e meio que já ia naturalmente. Mas rap, o problema do rap é justamente que eu entendo. Pelo menos rap nacional, eu entendo exatamente o que os caras estão falando e eu não quero entender. Porque às vezes a música, a melodia é muito boa, a vibe é muito boa, a batida é muito boa, mas o que o cara tá falando é uma. Eu não quero. Eu simplesmente não quero entender o que o cara tá falando, não quero raciocinar muito. Às vezes, dependendo do que seja, é uma letra legal, só que tem muitas vezes que é umas letras que eu não sei, não combina com a vibe da música. E quando eu escuto um negócio russo, o cara tá falando, sei lá, Strogonoff, Zlobesov, Zov, tem Ov, tem Ive, enfim, tem um monte de coisa que eu não entendo, mas eu sinto a vibe. E pra mim isso tá de bom tamanho e eu fui escutando e entrou nesse balaio, eu comecei a escutar outro cara russo também e descobri mais um cara russo, tudo por causa essa espécie de AMV dessa série que eu descobri por acaso que existia um monte na internet. E essa tem sido a minha vida. Eu escutando um hip hop russo enquanto eu treino e, e sigo a minha vida. E eu ia falar, o que é que eu ia falar? Eu ia falar sobre. Eu ia falar sobre. Eu estava refletindo. É difícil, porque você sempre. Quando você tá. Eu sempre me imagino. Eu não sei explicar. É quando você se imagina, eu tava pensando muito nisso por muito tempo, só que quando você se imagina falando sobre um negócio, sempre sai muito melhor na sua cabeça do que na vida real. É impressionante. Quando você pensa sobre algo, você pensa aquilo, sai muito foda na sua cabeça. Sai de uma forma muito boa, muito interessante. Quando você tenta colocar isso na vida real, cara, sai tudo cagado. Eu não sei por quê, eu não sei o que que é que tem, não sei qual que é, qual é a distorção mental que acontece, mas parece que tudo sai muito limpo, lúcido, sensato, racional dentro da sua cabeça, só que sai completamente cagado na vida real. Eu acho que o problema é justamente pensar antes de falar. Por exemplo, agora eu só estou falando, eu não estou raciocinando, não estou pensando, eu vou falar isso e depois eu falo. Eu simplesmente eu estou pensando em voz alta. Tudo que meu cérebro manda, eu já vou mandando para fora, já vai saindo. E aí sai um negócio interessante, sai um negócio legal. Agora o problema é que eu percebo que quando você pensa uma coisa antes e sai, eu vou falar tal coisa, mas se você fala depois, parece que não sai da forma que deveria sair, ou da forma que você achava que iria sair. Sai tudo cagado, sai tudo de qualquer jeito sei lá, sai ruim. Simplesmente sai ruim. Eu imaginei um assunto legal que eu ia falar e eu nem sei se eu vou falar porque vai sair ruim. Sai ruim. Eu não sei o que que é, mas não sai. Parece que o negócio não vai. Você imagina, não, isso aqui eu vou falar e não vai ser foda. E daí você na hora não vai. Não, eu não sei o que que é. Fico imaginando, será que é assim com. Eu não sei se quem escuta já teve esses delírios, digamos assim. Sabe aqueles delírios de grandeza? Quando você sei lá, você está escutando uma banda muito foda e você se imagina no lugar do cara. Você se imagina no lugar. Sei lá, um cara, um vocalista muito foda tá cantando uma música e você se imagina sendo ele. Esse tipo de delírio, de fantasia.
Só que quando é uma coisa explícita, você sabe que isso é um delírio. Você sabe que você não vai rolar. Você não vai subir no palco e cantar que nem o Peter Steele, por exemplo. Não vai rolar. Não vai, você sabe disso. Você pode delirar, mas você sabe que não vai acontecer. Agora, tem alguns delírios, alguns pensamentos. Ah, não, porque em tal momento eu vou fazer isso. Ou então eu vou pensar e eu vou falar aquilo. E por ser um pouco mais sutil, você imagina que realmente é possível fazer. E só que o problema é que não é. E se você não se bota em prática, você não vê isso. E daí você vê na prática e daí você fica que nem eu reclamando aqui, porque 10 minutos já deve estar reclamando disso. Mas é isso. E mas eu ia falar sobre a indiferença. Eu quero, na verdade, não é que eu estou. Eu quero, eu senti vontade de ficar um pouco mais indiferente ao mundo. E eu sinto até que eu estou conseguindo. Mas, de qualquer forma, não é isso que eu quero falar. Eu não sei o que eu quero falar. É muito ruim começar um negócio com uma pauta porque nunca vai do jeito que quer. A coisa não acontece do jeito que você quer que ela aconteça. Mas, de qualquer forma, é... Ah, eu não sei. Eu, deixa, deixa quieto, deixa quieto. Eu achei que eu ia conseguir desenvolver esse assunto. Mas não vai rolar. Eu não sei nem por que eu quis tentar entrar nesse assunto, porque não vai rolar. Eu não vou conseguir desenvolver nada. E o problema de ter decidido que esse vai ser o primeiro podcast, eu falei tanta coisa nos outros podcasts, e eu vou ter que refalar de novo se eu quiser maturar o assunto, só que aí você não, você pensar, eu vou ter que falar daquilo de novo, e daí fica esse desânimo. Então eu não sei mais o que eu vou falar. Eu vou falar sobre o que eu vou falar? Essa é a indiferença, né? Você fica tão indiferente que você não consegue nem quando você quer, você consegue reagir, digamos assim. Mas de qualquer forma, eu não sei. Hoje realmente tá travado. Hoje eu não tô conseguindo pegar um assunto e desenvolver ele completamente, porque hoje eu poderia fazer isso. Hoje eu poderia fazer isso e daí deu que meu cérebro resolveu pegar as maninhas e falar, ó, tô indo embora, se vira aí. E é muito ruim isso, eu sinto que faz muito tempo que eu não tô me colocando à prova. Eu ando muito isolado dentro de casa, eu ando muito recluso da sociedade. E quando você fica muito tempo recluso, quando você fica muito tempo recluso, é, você começa a pensar demais e você começa a levar os seus pensamentos muito a sério porque eles não entram em contato com a realidade. E isso é um problemão, porque quando os seus pensamentos eles vão crescendo, só que eles não vão acompanhando a realidade. Eles vão crescendo, vão crescendo, eles vão crescendo. Só que como você não faz eles entrarem em contato com a realidade, eles nunca ganham uma forma realmente palpável. E quando isso acontece, você começa a perder a noção da realidade. Pode ver que quem nunca trabalhou, quem está 10 anos, 6 anos sem sair de casa, a pessoa ela fica meio,
alguma coisa nela fica diferente. Falta alguma coisa na pessoa. Você percebe que alguma coisa morreu dentro da pessoa. Ou não morreu, mas atrofiou dentro dela. E, inclusive, é muito interessante do livro que eu falei no podcast passado que ele fala um pouco sobre isso. Que é o personagem principal, que está no título do outro podcast, Nikolai Stavrogin. Ele usa os outros personagens meio que como uma espécie de reflexo das próprias ideias dele. Que o cara que comenta isso, ele comenta de uma forma muito interessante que, assim, a sua ideia, se você não compartilha ela com os outros, ela degenera e morre, digamos assim, ou seja... E isso é verdade, porque tem tanta coisa fantástica que eu já imaginei dentro da minha cabeça, mas por eu nunca colocar no papel, nunca falar com ninguém, simplesmente morreu. Muitas ideias eu senti que eu tive uma ideia ótima, incrível, mas por eu, sei lá, por preguiça ou vergonha de não falar aquilo, de não colocar no papel, não é nem vergonha, é pura preguiça mesmo de não pôr no papel, de não anotar, ela simplesmente sumiu. E hoje eu não lembro mais dessas ideias, porque elas degeneram e morrem. E só que outra coisa, além de anotar, uma outra forma de fazer essas ideias ganharem vida é você compartilhar elas com alguém. Só que o problema é que quando você compartilha essas ideias com alguém, elas ganham forma, elas ganham corpo e elas ganham vida. Só que das duas, ou essas ideias elas entram em contato com a natureza da outra pessoa e elas viram uma coisa completamente nova, ou o que é pior ainda, elas são exatamente o que você achava que elas seriam, ou muito próximos do ideal que você concebeu, só que você vê isso em vida através de outra pessoa, faz você ver como aquilo seria, faz você ver a ideia de fato, e se você depois muda de ideia, você deixa de acreditar naquela ideia, aquilo agora está na outra pessoa, aquela outra pessoa representa essa ideia. É muito interessante que isso aconteceu, quer dizer, não acho que... aconteceu, não deixou de acontecer, aconteceu no livro. Ele tinha várias ideias e ele ia convencendo as pessoas dessas ideias e depois ele mesmo não levava essas ideias a sério, mas os outros levavam. E um exemplo atual que eu consigo fazer um paralelo é o próprio Arthur Petri, que é um cara que tem já teve um monte de ideia, ele já foi, não falo necessariamente de direitista, mas ele já teve uma participação muito forte nessa alt-right. Antes disso, ele era aquele nihilistão que gostava de falar umas coisas do tipo, tem que matar todo mundo mesmo, um nihilistão bem agressivo. E até hoje tem pessoas que seguem essa linha de pensamento dele que nem ele mais leva a sério e ele se irrita com essas pessoas. E é claro que parte disso pode ser pelo fato dele, hoje, por ter um público maior, ele ter que se polir mais, tudo mais, mas eu acho que é uma questão de amadurecimento. Ele realmente não leva mais tão a sério essas coisas quanto ele levava. E não que necessariamente ele levava a sério nessa época, mas eram ideias que realmente estavam dentro da cabeça dele nessa época. Hoje são ideias que eu acho que não estão nem dentro da cabeça dele. Mas ele vê essas ideias materializadas, né, na mente de ouvintes antigos, digamos assim. É um bom paralelo, na minha opinião. E... Mas isso daí é o de menos. Você tem uma ideia, você compartilha ela com outra pessoa, essa ideia ganha vida, e você muda de ideia só que você convenceu alguém. Tá, acontece. O problema é quando você fica muito tempo recluso e isolado, e as suas ideias, elas começam a... Você não compartilha essas ideias com ninguém. Só que eu tenho uma teoria de que não só elas, se você tem uma ideia e você não compartilha essa ideia com ninguém, ela degenera e morre. Talvez nem sempre isso aconteça. Talvez, quando você fica muito tempo recluso e você tem ali ideias e você não compartilha com ninguém,
essas ideias começam a ficar cada vez maiores e maiores, só que elas começam a ficar cada vez mais desconectadas da realidade, porque não tem ninguém com quem você possa compartilhar essas ideias. E chega uma hora que essas ideias estão tão grandes que não tem mais como você não agir através delas. E essas ideias começam a modificar as suas ações, às vezes de uma forma pequena. E se é um negócio que cresceu gradativamente dentro de você, é uma coisa que vai fazer você agir gradativamente diferente. Não vai ser de um dia para o outro. Então você começa a agir através dessas ideias que, para começo de conversa, cresceram dentro de você de uma forma torta porque você não expôs elas à luz da realidade. E quando você percebe, você já está agindo através dessas ideias de uma forma completamente diferente. Como é que você agia, você tinha o seu jeito de agir, mas daí alguma ideia surgiu dentro de você, começou a crescer. E essa ideia gradativamente ela foi ganhando uma forma e por você não compartilhar com ninguém, às vezes ter ganhado uma forma que não condiz com a realidade, com o contexto atual, mas não tem, já fica difícil, né? Já fica difícil para você, como você não tem com que compartilhar essa ideia, para fazer essa ideia entrar em contato com a realidade, essa ideia ela começa a crescer e depois que ela cresce fica muito difícil, fica cada vez mais difícil alguém quebrar essa ideia que está dentro de você e fazer você voltar ao seu estado natural, digamos assim, que você estava antes de ter essa ideia. É claro que todo mundo tem ideia o tempo inteiro, e é claro que todas essas ideias, todas essas ideias, cedo ou tarde, elas vão. Toda ideia, a gente tem ideia o tempo inteiro, todas as ideias vão alterando a gente. Só que eu estou falando daquelas ideias que elas surgem, elas só cresceram porque você não fez elas entrarem em contato com a realidade, digamos assim. E essas ideias, o problema de ter essas ideias é que elas começam a afetar suas ações a longo prazo. Só que é de forma gradativa. E daí você vai agindo de forma diferente até que vai ficando cada vez mais difícil fazer você voltar ao seu estado natural, entre aspas, digamos assim. E por que eu estou falando isso? Porque eu sinto que eu sou uma pessoa propensa a ter esse tipo de ideia e desenvolver uma visão do mundo que talvez não faça tanto sentido no contexto da realidade. Se bem que de qualquer forma, eu não sou um tipo de cara que se fica muito tempo recluso. Eu saio, eu interajo, mas apesar de eu fazer essas coisas, eu não tem uma diferença entre você conversar com as pessoas e você dialogar com elas. São duas coisas bem diferentes. E hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas elas conversam muito, mas elas dialogam muito pouco. Porque conversar é aquele mesmo papo morno de sempre, o tempo, o churrasco, a cultura, a mulher, isso é conversar. Agora dialogar com alguém é muito difícil você dialogar. Porque conversar, ninguém não precisa ter uma ideia para conversar com uma pessoa. Você não precisa ter uma ideia para conversar com alguém. Agora, para dialogar, você precisa ter uma ideia. Daí vocês dialogam em cima dessa ideia, ou você precisa ter uma ideia e a outra pessoa precisa ter uma ideia também. E a maioria das pessoas não tem ideia nenhuma, elas só vivem a vida delas através de ideias dos outros. Elas vivem a vida delas sempre através de outras ideias, elas não têm ideias próprias. E é bom, apesar de eu ter falado aqui sobre a ideia ela afetar a sua ação, aí que está o pulo do gato. Se as suas ideias já alteram a forma como você age no mundo, e não necessariamente para melhor,
Imagina ideias de outras pessoas. Se você não tem ideia nenhuma, é basicamente é como é uma forma um pouco mais sofisticada de possessão, se você parar para pensar bem. Pega uma pessoa completamente acéfala, que não consegue ter um pensamento próprio nenhum, e enfia uma ideia na cabeça dela, ela vai agir conforme aquela ideia. É por isso que tem um monte de gente hoje que você olha e você pensa, nossa, mas por que as pessoas estão fazendo isso? Estão fazendo tudo igual? Parece que as pessoas não pensam. E elas, na verdade, não pensam. Quer dizer, elas pensam, elas raciocinam. Aliás, elas pensam, mas elas não raciocinam, entendeu? Elas pensam a hora de comer, elas pensam trabalho, elas sabem fazer uma conta de matemática, elas sabem escrever, elas sabem ler, mas elas não sabem raciocinar. Elas só respondem a estímulos. E às vezes esses estímulos podem ser muito bem estímulos racionais, porque a pessoa ela pensa, mas ela não raciocina. Então você dá X e Y e a pessoa ela vai responder de tal forma. Você bota isso e isso e ela vai responder mais ou menos do mesmo jeito. São pessoas que elas pensam que são racionais, mas elas não são necessariamente racionais. Elas são usadas por quem é racional, mas elas são o quê? Elas são seres pensantes, mas não racionais, digamos assim. Acho que é uma boa forma de explicar isso. Porque é basicamente o que tem hoje na sociedade como um todo. Pessoas que você olha para elas e você não consegue perceber um raciocínio ali. Porque o raciocínio ele tem vida própria, o pensamento não necessariamente. Eu estou fazendo um jogo de palavras aqui na verdade. Mas pensamento, o pensamento é só um pensamento. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Ensinaram isso para você quando você era criança. Então, quando te perguntam 2 mais 2 você responde 4. Isso é um pensamento. Está em você, mas não é seu. Ensinaram isso. Teu próprio idioma, português, é uma coisa que está contigo, mas não é seu. Você consegue pensar na sua língua, né? Você consegue formular frases, palavras, mas isso é só um pensamento, não é algo seu, não é um raciocínio. O raciocínio é você pegar todos esses pensamentos e formar alguma coisa nova, alguma coisa que é sua. Ou não necessariamente seja sua, mas uma forma. Você chega em um lugar que talvez alguém já tenha chegado antes, mas você fez isso sozinho, entendeu? Isso que é um raciocínio. O pensamento é alguém te dar uma conclusão. O raciocínio é você pegar vários pensamentos e você chegar a alguma conclusão, entendeu? Isso que é o raciocínio. Vamos pegar um exemplo. Eu vou na academia. Aí tem essa questão das máscaras, né? Eu canso de ver gente chegando na academia para ficar 40 minutos na esteira. E ela faz isso, ela fica de máscara. Não seria mais fácil a pessoa ela caminhar, ela pegar, eu moro no interior. A pessoa ela pensa assim: eu só quero caminhar hoje. O que eu vou fazer? Eu vou ficar fazendo isso numa esteira, onde tem que ficar usando uma máscara, onde é desconfortável, é, onde eu vou ter que pagar para fazer isso, ou se eu só quero caminhar, eu vou fazer isso na rua, eu vou pegar um lugar onde tem poucas pessoas, se eu realmente estou preocupado com isso.
e caminhar ao ar livre para ter mais oxigenação. Eu não vou precisar usar máscara porque eu vou estar sozinho, porque eu vou caminhar num lugar um pouco mais deserto. O que a pessoa ela faz? Ela segue, eu vou na academia, mas eu vou só fazer esteira, mas eu vou na academia, então eu tô indo. A impressão que dá é que a pessoa ela não raciocinou, ela simplesmente seguiu a rotina. E aí vocês podem falar, não, mas às vezes o cara ele quis mesmo ir. Tá, ele às vezes quis, mas a impressão que eu tenho é que o cara não é que ele quis mesmo, ele só foi. Ele não raciocinou sobre o que ele está fazendo. Entendeu? Outro exemplo muito bom, é filho. A maioria das pessoas elas realmente raciocinam sobre ter um filho? Eu creio que não. Só, tipo, a maioria, eu tenho a impressão que as pessoas não raciocinam nem sobre o fato de formar uma família. É uma coisa que simplesmente vai acontecendo e quando vê a pessoa um dia era solteira e na outra tem esposa e dois filhos e ela não, ela não raciocinou de fato sobre isso. Ela só foi seguindo os pensamentos, achei uma namorada, então é natural que ela vire esposa, então é natural que a gente tenha filha. A impressão que dá é que as pessoas elas vão indo, elas vão fazendo, elas não vão raciocinando sobre isso. E talvez isso não seja ruim, talvez raciocinar demais também seja uma coisa ruim. Ou talvez pensar demais seja uma coisa ruim, e não raciocinar, porque o pensamento é sempre você estar achando um. O pensamento ele sempre traz perguntas, ele sempre traz problemas. O raciocínio, ele em tese é feito para trazer conclusões. Então, uma pessoa que pensa demais, ela fica paralisada e acaba não fazendo nada. Mas uma pessoa que raciocina, ela, com esses raciocínios, ela cria ideias e essas ideias fazem ela agir. Então, eu acho que o pensamento, quem pensa demais, acaba ficando paralisado. Mas quem raciocina, não, porque o raciocínio ele vai levar para uma conclusão, porque essa é a natureza do raciocínio. Mas isso aqui, eu vou terminar já esse podcast, porque eu não quero que ele fique muito longo. E foi só um jogo de palavras, mas eu gostei desse jogo porque é interessante pensar sobre isso. Quer dizer, eu acho interessante. Mas é isso, foi só um podcast para dar uma aliviada, foi para dar uma retomada e eu vou ver aí como é que eu faço agora para ver se eu retorno com mais frequência. E vamos que vamos. E é isso aí. E até, meus amigos, até algum dia.